Bom, segunda questão vai falar sobre o problema do déficit habitacional nas áreas urbanas. Muita gente sem casa, muita casa sem gente. Então, na verdade, é o déficit habitacional associado à questão da valorização imobiliária, tá? Então, vamos lá. A Constituição de 88 e o Estatuto da Cidade de 2001 contemplam a função social da cidade. O problema é que, com a desindustrialização das metrópoles, a cidade deixou de ser o lugar de produção de bens e virou o próprio objeto da produção econômica. Em consequência dessa mudança, o número de imóveis vazios supera, e muito, o de famílias com problemas de moradia, como indicam os gráficos abaixo. Então, esse gráfico aqui, ele diz o seguinte, ao longo de 2009 até 2015, a gente tem aí um contingente de famílias dentro do déficit habitacional, ou seja, quando você tem muitas pessoas morando num mesmo imóvel, certo? O ideal seria que você tivesse uma melhor distribuição, né, dessas famílias em vários imóveis, tá? Esse é o problema de déficit habitacional. Quando você tem uma família de, 8 pessoas morando numa casa com 2 quartos ou 1 quarto, enfim, tá? Pois bem, às vezes nem quarto tem, né? Mas enfim, lá no cantinho isolado, ó, em 2015, deixa eu pegar aqui pra gente ver. Aqui, ó, em 2015, ele diz que esse gráfico representa o total de imóveis vazios. Então, na verdade, a ideia dessa questão é mostrar essa contradição já mostrada lá no título, né, da questão pra gente. Qual é o resumo da obra aqui? Significa o quê? Essa análise desse gráfico, dessas informações. Que aqui no Brasil, nós temos um grande problema, que é uma grande quantidade de pessoas que não possuem o tipo de residência adequado para se viver, né, na questão do déficit habitacional, mas ao mesmo tempo nós temos muitos imóveis. Então o problema não é que não tem espaço. Espaço temos, tanto que temos aqui imóveis vazios. O problema é a distribuição dessas pessoas. E isso, gente, a habitação, ela tem total relevância e total relação com a questão econômica, né? A questão de classe, de rendas, né, no Brasil. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, a habitação, ela é o tipo de gasto, né, que mais despende gasto, digamos assim, é a categoria que mais despende gasto para todos os brasileiros, independente da sua renda, tá? Independente de se você é pobre ou se você é rico, no Brasil, o que nós gastamos mais, né, mensalmente, digamos assim, é com relação aos custos de habitação. A habitação no Brasil, ela é muito cara por conta de todo o nosso histórico de ocupação de terras, certo? Afinal, só possui terras no Brasil quem possui dinheiro para comprá-las. Então, se nós temos uma população com uma renda baixa, né, predominantemente baixa, né, essas pessoas não vão ter acesso à terra facilmente, não vão ter uma moradia facilmente, tá? E o que explica esse número de casas, né, de imóveis vazios, é a questão da especulação imobiliária que nós falamos, que é a questão de, à medida que nós temos uma valorização de uma determinada área, de um determinado local, né, na cidade, né, no espaço urbano, nós vamos ter o aumento do valor desse imóvel, tá? Então, a contradição apresentada no texto e nos gráficos deve-se ao fato de que o espaço urbano possui simultaneamente os seguintes atributos: o valor de uso e o valor de troca. Nós temos muita gente ocupando, usando o espaço, e ao mesmo tempo a contradição é a questão do valor de troca. O valor, né, o custo para você ter acesso a essa moradia, né, ele é muito alto. Então, à medida que você tem muita procura, você vai ter um preço mais elevado, certo? É a lógica capitalista, né, a lógica do lucro que vai fazer isso, né? A lei da oferta e procura, certo? Então, se eu tenho muita gente procurando imóveis, esses imóveis vazios vão ter um valor mais elevado. Mas se as pessoas não têm condições de comprar esses imóveis, essas pessoas vão se aglomerar em determinadas áreas, né? Nos subúrbios, nas periferias, nas favelas, né? Nas comunidades. E as áreas com mais valorização, né? Que vão ser aí com um valor de custo maior, vão acabar ficando vazias porque não tem gente para comprar, consumir esse tipo de imóvel. Perfeito? Tranquilo? Questão clássica,
sobre a questão imobiliária, a questão de habitação no Brasil, que é algo, né, que, como eu falei para vocês, é altamente custoso, independente da sua classe, né? À medida que você vai procurando atributos na sua residência, né, o custo vai ficando cada vez mais alto. Então, isso é um custo é algo muito custoso, né? Uma categoria muito custosa no bolso do brasileiro hoje. Perfeito? Tranquilo? Questão tranquila, né, gente? Vamos lá, só um comentário aqui. O número de imóveis vazios é maior do que o déficit habitacional, o que revela o papel de especulação imobiliária nas cidades brasileiras. O alto valor dos imóveis e dos aluguéis é um fator de exclusão habitacional. Ih, eu falei tampando. Beleza? Tranquilo? Show de bola, gente. Vamos fazer mais uma questãozinha? Acho que cabe nesse vídeo, né? Vamos lá. Questão 3, questão da Unesp, diz o seguinte: o processo de desmetropolização, vamos lá, ó, importante, desmetropolização é o processo inverso da metropolização. Então, o processo de desmetropolização observado no Brasil desde o final do século XX é caracterizado. Então, pessoal, antes de partir para a questão, eu quero que você preste muita atenção e volte lá na nossa parte teórica. O que é o processo de desmetropolização? Não sei, Mar, você está em cima. Vamos lá. Agora dá para ler? Dá, né? O que é o processo de desmetropolização, pessoal? A gente sabe que existe um processo da hierarquia urbana, né, que vai condicionar essas influências, né, essas áreas de influências, né, a responsabilidade da função, né, das cidades, né. Então, na tradicional hierarquia urbana, que é o processo de metropolização, nós temos a constituição das cidades pequenas, né, que vão se delimitadas das vilas, depois cidades locais, depois centros regionais, até ser uma metrópole regional, até que ela influencie o território nacional. Esse é o processo tradicional de hierarquia urbana. As maiores cidades têm maior poder e maior influência perante as outras. O que acontece, então, no processo inverso, no processo de desmetropolização, que é o que a questão está pedindo pra gente? É um processo inverso, onde eu tenho a desconcentração dessa influência só nas cidades das metrópoles, né, nacionais, nas maiores cidades, porque está começando um processo de desconcentração industrial, de deseconomia de aglomeração. O preço para se viver, né, para se constituir uma indústria, para se construir negócios nas cidades, nas metrópoles nacionais, né, já está se tornando algo muito caro, algo muito saturado. Então, o que a gente começa a fazer? Pessoas e indústrias passam a se desaglomerar desses grandes centros, né? E começam-se a construir novas infraestruturas, infraestrutura urbana, fluxos materiais e materiais, começam a se deslocar para as outras áreas, né? Uma desconcentração para que essa saturação aqui, né, na metrópole nacional comece a se desfazer. Então, pessoas e indústrias vão ocupar outras áreas da hierarquia urbana, e essa hierarquia urbana ela não é mais tradicional, ela se torna um pouco mais fluida, um pouco mais flexível, tá? É o nome, inclusive, desse tipo de hierarquia urbana, para um processo de desmetropolização, perfeito? E aí a gente vai ter o surgimento das cidades médias, enfim, né? Que vão estar envolvidas nessas dinâmicas, né? Não tão inseridas, né, nessas áreas de região metropolitana, mas nas bordas, né, digamos assim, dessas áreas de influência. Perfeito? Então, só para vocês relembrarem, então vamos voltar para a questão. Ele está falando do processo de desmetropolização, tá? Pois bem, então esse processo é caracterizado por quê? Pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias quando comparado ao das metrópoles, tá? Durante o século XX, o Brasil sofreu o processo de urbanização e de metropolização intenso com o surgimento das metrópoles e das regiões metropolitanas de grande porte, né? Foi esse desenvolvimento, né, da indústria, principalmente na região sudeste, região centro-sul, que concentrou o maior contingente populacional e o maior contingente de investimento em infraestrutura, certo? Então, isso acabou gerando esse processo de aglomeração. Só que a gente vai percebendo, né, que isso se torna insustentável. E à medida que você precisa se deslocar para outras áreas, né, para diminuir esse inchaço urbano, a gente vai passando por um processo de desmetropolização, tá?
Então, vamos lá. A partir do século XX, a velocidade de crescimento demográfico de muitas metrópoles se reduziu, o fenômeno por vezes denominado de desmetropolização. Algumas metrópoles, como São Paulo, passaram a ter saldo migratório negativo. Os dados dos últimos censos mostram que um crescimento maior da população nas cidades de porte médio ocorre devido a processos socioeconômicos, como a desconcentração industrial e a maior capacidade de geração de empregos, crescimento de oferta de educação, ensino médio, técnico, ensino superior, constituição de universidades, centros tecnológicos em áreas um pouco mais afastadas. Faz com que essas cidades se tornem polos de atração migratória em relação a municípios menos populosos e até mesmo nas metrópoles. Tranquilo? Então é um processo clássico, que o Brasil vem passando e que, assim, a minha aposta, eu acho que é assunto quente, tá? Para qualquer tipo de concurso aí que caia geografia e que fale sobre cidades, Esse processo aí de deseconomia, de aglomeração, que de fato vai envolver não só a vida das pessoas, da população urbana, mas também dos negócios, das empresas e das indústrias. Tranquilo? Então, perfeito. Vamos aí fazer uma pausa para voltar para mais um bloco de questões.